Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. A ciência. Cada avanço científico faz a humanidade melhorar e estar mais evoluída. Afinal, é isso que nos diferencia dos animais, certo? A capacidade de entender o mundo ao nosso redor e moldá-lo de acordo com as nossas necessidades. Mas será que vale tudo pelo conhecimento? Quais atos sombrios os seres humanos são capazes de cometer em nome da ciência? Prepare-se, o episódio de hoje vai te levar para conhecer Burke e Hare, os assassinos vendedores de corpos. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Se você visitar Edimburgo, na Escócia, e tiver a curiosidade de procurar os cemitérios antigos, vai perceber uma coisa assim, no mínimo diferente. Grades cobrindo alguns túmulos. E isso, para os passageiros frequentes aqui da carruagem, pode até dar aquela sensação de déjà vu, né? Mas não estamos no episódio sobre zumbis, e por isso as grades não estavam lá para impedir que os mortos saíssem do seu local de descanso. E sim para evitar que eles fossem retirados à força de lá. Mas quem teria a audácia de perturbar o sono dos mortos? E, principalmente, por que alguém faria isso? A resposta para essas perguntas nos leva diretamente ao início do século XIX, que foi uma época de grandes avanços científicos em diversas áreas, né? Como a filosofia, a matemática, a economia e a anatomia. Você consegue ver onde eu tô querendo chegar, né? Pois é, nenhum avanço científico acontece sem que hajam anos de estudo por trás. Por exemplo, todo mundo conhece a anedota de como Newton descobriu a gravidade quando viu uma maçã caindo de uma árvore. Mas pouca gente para pensar que ele teve toda uma trajetória, né? Ele já vinha estudando magnetismo, a natureza e as propriedades da matéria por anos, antes de chegar nas conclusões que o tornariam um dos grandes nomes da física. E isso tudo é só para dizer que nenhum conhecimento surge num estalo. E é claro que com a medicina não seria diferente. Então, antes que fosse possível surgir o conhecimento de como os nossos corpos funcionam, o papel dos órgãos e como as doenças afetam cada um deles, foi necessário muito estudo. E muitos cadáveres abertos. Nesse contexto, Edimburgo tinha se tornado um polo do conhecimento, uma referência mundial no estudo de anatomia humana. Ali, nos primeiros anos do século XIX, a coisa estava florescendo tanto que surgiram diversas escolas de medicina. E quanto mais alunos de medicina, maior a necessidade de corpos para estudo, né? Só que aí surge um problema. Naquela época, a lei permitia que fossem feitos estudos de anatomia com os corpos, mas não com qualquer um. Os únicos corpos que poderiam ser utilizados eram os dos condenados à forca por assassinato. Inclusive, uma parte da punição era justamente ser privado da possibilidade do que era considerado um enterro digno naqueles tempos. O problema é que as escolas de medicina cresciam e as execuções estavam diminuindo.
Só para você ter uma ideia, enquanto no século XVIII milhares de pessoas eram sentenciadas à morte o tempo todo, no século seguinte a porcentagem caiu para cerca de 56 pessoas a cada ano. E somado a isso ainda tinha a questão da conservação dos corpos, né? Porque os métodos de refrigeração da época eram extremamente rudimentares. Então, os professores das escolas de medicina tinham um pequeno, talvez não tão pequeno, inconveniente: onde encontrar os corpos. E nessa hora entra o capitalismo, né? As pessoas logo começaram a ver nessa necessidade de corpos a possibilidade de um negócio altamente lucrativo: o comércio de cadáveres. Assim, começaram a surgir os primeiros ladrões de corpos, que eram chamados de ressurrecionistas. E esse nome é muito louco, né? Porque, vamos falar a verdade, eles não ressuscitavam ninguém, só tiravam os corpos dos túmulos. De qualquer forma, a atividade dos ressurrecionistas era duplamente lucrativa, porque muitas vezes as pessoas eram enterradas com objetos valiosos. Então, além de faturar com a venda dos corpos, esses ladrões de túmulos também ganhavam dinheiro com os objetos pessoais que tiravam dos caixões. Um dente de ouro ali, uma aliança aqui, quem sabe um relógio, e assim eles iam esvaziando túmulos e enchendo seus bolsos. E essa é a razão para a gente encontrar ainda hoje, em alguns cemitérios de Edimburgo, túmulos cobertos com grades. Afinal, ninguém queria que seus entes queridos se tornassem alvos de ladrões de sepulturas. Mas, claro que nem todo mundo podia pagar pela colocação das grades, então uma outra solução que as famílias encontravam era providenciar uma vigília. Ou seja, um parente ou amigo do falecido ficava no cemitério ali onde a pessoa tinha sido enterrada e eles iam revezando por mais ou menos 2 semanas, porque depois desse tempo o corpo já estaria decomposto demais para interessar a uma escola de medicina. E isso coibia a ação dos ressurrecionistas, mas vocês sabem, né? Quando as pessoas realmente querem fazer algo, elas dão um jeito. E essa atividade também era ajudada pelo fato de que as autoridades faziam vista grossa e os professores também fingiam que não sabiam de onde os corpos estavam vindo. Afinal, a formação de novos cirurgiões era vista como uma questão de interesse público e nada mais importava. E assim os roubos de corpos seguiam. E é aqui que surgem os protagonistas da nossa viagem de hoje, William Burke e William Hare, que se tornariam ressurrecionistas famosos, embora essa denominação esteja um pouco errada para a atividade deles. Mas vamos começar do começo. Burke e Hare eram irlandeses que tinham ido para a Escócia alguns anos antes. O Hare tinha fugido da sua terra natal depois de matar os cavalos do seu antigo patrão num acesso de raiva. Não, meninos, calma, ele já morreu, ele não vai fazer nada com vocês, né? Pode deixar que eu protejo vocês. Onde a civil vai mexer com os meus cavalos? Desculpa, gente, os cavalos ficaram nervosos. Como é que a gente fala de uma pessoa capaz de assassinar bichinhos? Isso já nos mostra o tipo de ser humano que ele era, né? Mas vamos lá. Chegando em Edimburgo, ele foi trabalhar na construção de um canal e conseguiu se hospedar numa pensão. Nessa pensão, ele conheceu a Margaret, que era a dona do local e era casada com James Logg. E eles logo começaram a ter um caso. Quando James morreu em 1826, o Hare logo tomou o seu lugar como proprietário da pensão e passou a administrar o negócio junto com a Margaret, que agora era sua esposa. O Burke tinha aproximadamente 36 anos e também tinha trabalhado na construção do canal. Relatos da época dizem que ele abandonou a esposa e os 2 filhos na Irlanda e foi morar em Edimburgo por volta de 1818. E essa esposa abandonada depois percebeu que foi uma pessoa de sorte.
Apesar dos dois terem trabalhado juntos na obra do canal, eles só se conheceram bem depois, quando Burke, junto com a sua nova companheira, a Helen, que era apelidada de Nellie, se hospedou na pensão de Hare. E aí foi aquele encontro dos melhores amigos. O Burke e o Hare se deram super bem e logo se tornaram companheiros de bebedeira. Eis que algo inesperado aconteceu na pensão. Em 27 de novembro de 1827, um dos hóspedes, um homem conhecido como Old Donald, ou Velho Donald, foi encontrado morto. Ele já estava doente há um tempo e faleceu de causas naturais. Mas a morte dele deixou o Hare e a sua esposa Margaret com um problema. O homem não tinha parentes conhecidos nem ninguém que pudesse arcar com as despesas do seu funeral. Além disso, ele estava devendo 4 libras referentes a alguns meses de aluguel. Como entre os pertences do Donald não foram encontrados nenhum objeto de valor, o Hare decidiu então que ele ia dar um jeito de recuperar o prejuízo. Ele chamou seu grande amigo Burke e pediu ajuda com o seu plano. Os boatos sobre ressurreicionistas rolavam soltos e isso tinha dado a ideia para Hare. E se ele vendesse o cadáver de Donald para uma escola de medicina? Como um corpo não é algo exatamente muito fácil de carregar, ele sentiu que não ia conseguir fazer isso sozinho e por isso convidou o Burke, seu amigo, para ajudá-lo. Óbvio que as leis da época exigiam que as pessoas mortas fossem devidamente enterradas e assim eles forjaram um funeral do Donald, enchendo um caixão com lenha. Depois disso, Burke e Hare colocaram o corpo em uma carroça e seguiram para a Praça dos Cirurgiões. Chegando lá, eles não sabiam muito bem como proceder, né? Aquela coisa, vendedor de corpos de primeira viagem. Então, eles perguntaram para um estudante que estava passando ali no momento onde eles podiam encontrar o Dr. Alexander Monroe, que era um dos maiores anatomistas da época e um dos professores que trabalhavam ali. Acontece que o estudante logo desconfiou das intenções daqueles homens e orientou que eles procurassem outro anatomista, o Dr. Robert Knox. Segundo esse estudante, o Dr. Knox pagaria muito mais pela mercadoria. Assim eles fizeram. E apesar de terem levado o corpo ainda vestido, o que não era comum dos ressurreicionistas fazerem, o Dr. Knox não fez mais perguntas. Pelo contrário, ele elogiou o fato de que aquele era um cadáver de morte recente e pagou aos dois 7 libras. O Dr. Knox também disse que eles deveriam procurá-lo no futuro caso tivessem mais corpos para vender. Quê? Hã? Ah, tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram para falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento, Os Mortos Herdarão a Terra, que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905. Nessa história, você vai conhecer a Lucinda, uma aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva, que é assolada por eventos assustadores. Mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais. E agora, voltamos à nossa viagem. Como a primeira venda correu bem, Burke e Hare ficaram animados não apenas com o pagamento, mas principalmente com o fato de que eles sabiam que não ia demorar muito para que eles visitassem o Dr. Robert Knox de novo. Isso porque havia outro inquilino da pensão com idade avançada e que estava doente. Burke e Hare mal podiam esperar que Joseph, o pobre inquilino, fosse levado pela graça divina para que eles pudessem colocar as mãos em seu corpo. O fato é que as semanas foram passando e Joseph continuava ali, vivo. Impacientes, Burke e Hare resolveram então dar uma forcinha para a natureza em janeiro de 1828. Eles se convenceram de que estavam fazendo o melhor por Joseph, afinal, uma vida de doença e sofrimento era algo terrível. Eles disseram a si mesmos que aquele era um ato de misericórdia.
Então, eles decidiram o método de execução que acabaria sendo o mesmo que eles usariam em todas as vítimas a seguir: asfixia. O que eles faziam era embriagar uma pessoa para reduzir a sua capacidade de resistência e, em seguida, eles atacavam a vítima. Um deles se sentava sobre o peito da pessoa e segurava seus braços, enquanto o outro tapava o nariz e a boca até que a pessoa, enfim, falecesse. E foi isso que eles fizeram com Joseph. Mais um corpo entregue ao Dr. Knox, mais um pagamento gordo no bolso dos criminosos e ambos os lados estavam satisfeitos. Burke e Hare estavam apenas começando a sua carreira de crimes quando se depararam com outro problema. Se eles continuassem usando os hóspedes da pensão como futuros corpos, logo levantariam suspeitas. Assim, Burke teve uma ideia. E se os dois passassem a frequentar tavernas do outro lado da cidade e procurassem por prostitutas, forasteiros e pobres em geral? O plano era abordar essas pessoas, convidá-los para beber de graça e, em seguida, levá-los para a pensão onde o crime seria cometido. Assim, entre janeiro e outubro de 1828, eles mataram 16 pessoas com esse mesmo modus operandi. Sempre procurando por aqueles que eles achavam que ninguém sentiria falta e asfixiando essas pessoas depois de embebedá-las. Obviamente que não seria possível manter essa atividade sem que as esposas soubessem. Afinal, as mortes aconteciam dentro da pensão de Margaret e Hare. Assim, as esposas não eram apenas cúmplices dos assassinatos, mas também ajudavam a embebedar as vítimas. O Dr. Knox seguiu recebendo os corpos e pagando normalmente, sem jamais questionar como aqueles dois cavalheiros conseguiam corpos assim tão frescos. Inclusive, os negócios do anatomista iam de vento em pompa. Ele tinha centenas de alunos que o assistiam dissecar os corpos e era considerado como um excelente cirurgião e palestrante. Houve uma ocasião em que uma mulher que trabalhava como prostituta pela cidade foi levada para o Dr. Knox. Ela foi reconhecida por alguns dos estudantes que eram antigos clientes, mas o anatomista não quis saber e seguiu com a dissecação do cadáver sem dar ouvidos aos alunos. Mas, mesmo com toda a conivência do cirurgião, o esquema de Burke e Hare começava a levantar suspeitas, porque agora tanto os dois assassinos quanto as suas esposas, Nellie e Margaret, se vestiam super bem e gastavam um dinheiro que estava muito acima das suas condições financeiras. A última vítima dos dois foi Margaret Docherty, que também era chamada de Mary, e era uma senhora irlandesa que eles conseguiram enganar dizendo ser parentes distantes dela. Assim, Burke e Hare ganharam a confiança da senhora e a levaram para um drink na hospedaria. Isso aconteceu em 31 de outubro de 1828, mas uma coisa atrapalhou os planos deles. Tinha um casal de hóspedes na pensão, a Anne e o James Gray. Esse casal estava se preparando para sair naquela noite quando viram a Dona Mary ali bebendo com Burke e Hare e suas esposas. Até aí, tudo normal. Mas na manhã seguinte, a Anne viu o corpo de Margaret escondido sob um monte de palha em um dos quartos. O casal ficou então desesperado e saiu correndo para alertar a polícia. Nesse momento, a Margaret, esposa do Hare, correu atrás deles e ofereceu uma boa quantia de dinheiro pelo silêncio do casal. Por sorte, o casal era honesto e eles recusaram o suborno, correndo para a polícia. Quando
a polícia chegou na hospedaria naquele mesmo dia, o corpo da vítima já não estava mais lá. Óbvio, né? E eu tenho certeza que você já sabe onde o corpo estava. Exatamente, a polícia encontrou o corpo na Praça dos Cirurgiões e o casal Anne e James testemunharam que era exatamente aquela senhora que eles tinham visto Vivinha da Silva na noite anterior e escondida sob um monte de palha naquela manhã. Com isso, Burke, Hare, Nellie e Margaret foram detidos e claro que todos negaram as acusações dizendo que não sabiam nada a respeito de um possível cadáver ter sido avistado na pensão. Eles foram mantidos sob custódia até o dia marcado para o julgamento, dia 24 de dezembro de 1828. O problema era que, por mais que os policiais soubessem a verdade, não havia provas o suficiente para condená-los. Eles precisavam de uma confissão. Então, a promotoria resolveu fazer um acordo com o Hare. Ele sairia livre se confessasse os crimes e denunciasse o seu companheiro de negócio. E o Hare não pensou duas vezes. Ele saiu derramando as verdades, sempre aliviando o peso das suas próprias ações e jogando a maior parte da culpa nas costas do Burke. Assim, dos 4 presos, apenas o Burke foi efetivamente julgado. O julgamento aconteceu no dia 24 de dezembro, quando ele foi condenado pelos assassinatos que cometeu junto com Hare. E durante todo o julgamento, o Burke afirmou que a sua esposa Nellie não teve nenhuma participação nos crimes. Depois do julgamento, o Hare, a Nellie e a Margaret foram soltos, e como havia muita revolta relacionada ao caso, eles saíram da cidade. O paradeiro deles depois disso é um mistério. Em 28 de janeiro de 1829, William Burke foi executado em praça pública e o seu enforcamento arrastou multidões. Todo mundo queria assistir à morte do vendedor de cadáveres. De acordo com a sentença recebida, o corpo de Burke não foi enterrado. Ele foi entregue para ser dissecado publicamente. Por quem? Pelo Dr. Monroe, que foi aquele que lá no início Burke e o Hare procuraram para vender o primeiro cadáver. A dissecação do cadáver do Burke foi uma confusão. Tinha tanta gente interessada em assistir que foi preciso separar os espectadores em turnos. E agora uma pausa para nossa leitura sobrenatural. A indicação de um livro para você que gosta dos temas sombrios desse podcast. A indicação de hoje é Medicina dos Horrores, da historiadora Lindsay Fitzharris. Nesse livro, vamos conhecer o chocante mundo da cirurgia do século XIX, com seus anfiteatros de operações, onde plateias enormes assistiam cirurgiões realizando procedimentos e amputações sem qualquer preocupação com higiene básica ou anestesias. É aí que surge o médico Joseph Lister, que começa a estudar a asepsia e mudaria a história da medicina. Não dá para perder essa leitura. E já sabe, né? Comprando pelo link na descrição, você ajuda o podcast e não paga nada mais por isso. E agora voltamos para nossa viagem. E agora a gente se pergunta, o que aconteceu com o Dr. Knox? Por quê, né? Ele sabia muito bem que aqueles corpos que ele estava recebendo não eram de pessoas que tiveram mortes naturais e foram retiradas dos túmulos. Bom, o Dr. Robert Knox nunca foi processado pela sua participação indireta nos crimes de Burke e Hare. Claro que a carreira dele ficou abalada pelo escândalo. Diversas charges saíram nos jornais e tiveram até alguns pequenos protestos na frente da casa dele. Mas ele não se abalou não. Seguiu dando as suas palestras e aulas de anatomia para os estudantes de medicina.
Ele só foi deixar a cidade em 1842, quando a sua esposa morreu. Depois disso, o Dr. Knox resolveu começar uma nova vida em Londres. E mesmo que levasse 14 anos até que ele voltasse a trabalhar com dissecação de cadáveres, ele ficou profissionalmente muito bem, sendo inclusive nomeado como anatomista patológico do Hospital do Câncer em Londres, em 23 de setembro de 1856. Burke, como dito, não teve um fim assim tão bom. Depois de ser dissecado, seu esqueleto permanece em exposição até hoje no Museu de Anatomia da Escola de Medicina de Edimburgo. Inclusive, foi também confeccionada a capa de um livro de bolso com parte da pele dele. Um souvenir, no mínimo assim, peculiar, né? Mas não podemos dizer que o Burke não teve um fim irônico, né? De qualquer forma, da ação de Burke e Hare surgiu uma consequência boa. Quando os assassinatos vieram a público, surgiu também a consciência sobre o que estava acontecendo. Não dava mais para empurrar para baixo do tapete a necessidade de corpos para estudo. Nem dava para as autoridades seguirem fingindo que não sabiam como a maioria dos corpos eram obtidos. Assim, em 1832, o parlamento promulgou a Lei da Anatomia, que autorizava a dissecação de corpos sem identificação e também permitia a doação de corpos para escolas de medicina. A lei também encerrou a prática de que fosse parte da sentença de morte que o corpo do criminoso fosse enviado para estudo. E esse foi o fim da ação dos ressurreicionistas. E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.